Olá, somos o grupo RFDC e vamos fazer um PowerPoint. Introdução às radiofrequências. As radiofrequências pertencem à faixa de frequências entre os 3 kHz e os 300 GHz, podendo também ser nomeadas frequências de rádio. Estas frequências têm certas propriedades especiais. São ondas transversais, tridimensionais e não ionizantes. Estas são propriedades que não são assim tão especiais, mas continuam a ser. Não penetram profundamente em condutores elétricos, fluindo ao longo da superfície, um fenómeno conhecido como efeito skin, e tendem a refletir na extremidade dos cabos elétricos, retornando à direção da fonte, condição chamada de ondas estacionárias. A seguir, temos uma linha cronológica que representa os vários e principais benefatores que descobriram as radiofrequências. Em 1820, Hans Ørsted, enquanto se preparava para uma palestra na tarde de 21 de abril de 1820, Ørsted desenvolveu uma experiência que forneceu evidências que o surpreenderam. Enquanto preparava os seus materiais, reparou que a agulha de uma bússola defletia no norte magnético quando a corrente elétrica da bateria que estava a usar era ligada e desligada. Esta deflexão convenceu que os campos magnéticos radiam a partir de todos os lados de um fio, carregando uma corrente elétrica, tal como ocorre com a luz e o calor. Com isso, confirmava uma relação direta entre eletricidade e magnetismo. Michael Faraday. Faraday é mais conhecido por seu trabalho sobre a eletricidade e o magnetismo. Sua primeira experiência registada foi a construção de uma pilha voltaica com 7 moedas britânicas, empilhadas com 7 discos de folhas de zinco e 6 pedaços de papel umedecido com água salgada. Com essa pilha, ele compôs o sulfato de magnésio. Em 1821, logo após o físico e químico dinamarquês Hans Ørsted descobrir o fenómeno do eletromagnetismo, Davy e o cientista britânico William Hyde Wollaston tentaram, mas não conseguiram projetar um motor elétrico. Faraday, tendo discutido o problema com os dois homens, passou a construir 2 dispositivos para produzir o que chamou de rotação eletromagnética. Um deles, conhecido como motor homopolar, causava um movimento circular contínuo que era gerado pela força magnética circular. Em torno do fio, se estendia até uma poça de mercúrio, em que foi colocado o ímã. O fio então giraria em torno do ímã, alimentando-se com corrente de uma bateria química. Estas experiências e invenções formaram a base da moderna tecnologia eletromagnética. James Maxwell. Em 1873, Maxwell publicou o Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, livro que continha todas as suas ideias sobre este tema e condensa todo o trabalho que foi fazendo ao longo dos anos. Ele estava preparando uma revisão abrangente deste tratado com as suas novas descobertas deste tema quando morreu em Cambridge, prematuramente de cancro do abdômen. O Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo é um tratado de 2 volumes sobre eletromagnetismo escrito por James Clerk Maxwell em 1873. Heinrich Hertz. A partir de 1883, ano da sua mudança para Kiel, descobre a produção e a propagação das ondas eletromagnéticas, bem como formas de controlar a frequência das ondas produzidas. Todas estas experiências permitiram demonstrar a existência da radiação eletromagnética, tal como previsto teoricamente por Maxwell. A respeito das propriedades das ondas eletromagnéticas que Heinrich Hertz passa a estudar, descobre que a velocidade de propagação é igual à velocidade da luz no vácuo, que tem comportamento semelhante à luz, e que oscila num plano que contém a direção de propagação, demonstrando também a radiação e refração e reflexão e a polarização das ondas. Marconi. Tendo 20 anos, Marconi, um físico e inventor italiano, transformou o celeiro da casa onde morava em um laboratório e estudou os princípios elementares de uma transmissão radioteleférica. 5 anos depois, teve sucesso na transmissão sem fios de código Morse através do canal da marcha, conseguindo mais tarde que sinais radiotelegráficos emitidos de Inglaterra fossem escutados claramente em St. John's, atravessando o Atlântico e o Norte, variados outros progressos no seu ponto destinatário. A empresa de Marconi montou o novo Imperial Wireless Scheme, destinado a montar estações de ondas curtas em todo o território britânico, tendo recebido o título de Marquês pelo rei Vittorio Emanuele III de Itália.
Em reconhecimento do seu trabalho, essencialmente toda a tecnologia de comunicação a longa distância deve-se ao trabalho de Marconi e de muitos outros antes dele. Aplicações das radiofrequências. Um radar é essencialmente composto por um emissor, uma antena e um monitor. Este envia sinais de rádio que refletem em objetos e voltam para a antena do radar, permitindo o cálculo da distância a que se encontra do aparelho e da velocidade a que o objeto se movimenta, através da medição de variados períodos de tempo. Os radares são extremamente utilizados em transportes por meio aéreo e, para além disso, têm várias aplicações militares. Seguidamente, as radiofrequências também são utilizadas no GPS. Como é que isto funciona? Então, o GPS funciona a partir de uma rede de 24 satélites que ficam distribuídos em 6 planos próximos da órbita do planeta Terra. Estes satélites enviam sinais para o receptor, que é o aparelho de GPS, e então a partir disso o aparelho de GPS interpreta esses sinais dizendo exatamente onde o dispositivo está naquele momento. O radiotransmissor, outra aplicação das radiofrequências, converte sinais sonoros analógicos ou digitais em ondas eletromagnéticas, que são as radiofrequências, transmitindo-as para o espaço através de uma antena transmissora para serem recebidos por um radioreceptor, por exemplo, emissoras de AM, FM ou até TV. Outras aplicações das radiofrequências são as câmaras e microfones, que captam as informações visuais e sonoras, que depois são em seguida convertidas de forma a poderem ser difundidas por meio eletromagnético ou elétrico via cabos, e também as televisões e os computadores, que captam as ondas eletromagnéticas, que são as radiofrequências, né? E através dos seus componentes internos convertem-nas novamente em imagem e som. As radiofrequências também estão presentes, por exemplo, em chamadas feitas com o telemóvel. O microfone capta a voz e transforma-a num sinal digital que depois a antena do telemóvel transforma num sinal eletromagnético que emite para uma antena radiotelefónica que se encarrega de fazer o sinal chegar ao telemóvel da pessoa com quem se está a comunicar. E é isso. Estamos aqui a falar das radiofrequências, mas afinal, que importância têm? Hoje em dia utilizamos as radiofrequências para quase tudo o que envolve a comunicação. Ou seja, estamos dependentes dessa tecnologia para entrarmos em contacto com alguém à distância. Estas têm como aplicações mais importantes a conexão à internet, as músicas ou notícias do rádio, o envio de SMS ou chamadas e a ligação aos canais da televisão. A pergunta é, como seria um mundo sem elas? Se de repente uma presença divina apagasse as radiofrequências do mapa, as primeiras pessoas a notar seriam os influencers das redes sociais. A internet passaria apenas a ser uma palavra sem significado. As pessoas teriam de comunicar como antigamente, através de cartas e mensageiros que levariam mais tempo a chegar ao destino do que ao enviar uma simples mensagem. Sinais de luz ou algo parecido seriam readotados e, de certa forma, o mundo do ponto de vista do homem mover-se-ia muito mais lentamente. Para não falar do facto das principais distrações tecnológicas terem sido eliminadas e todos os dependentes entrarem numa crise existencial por acharem que não há mais nada para fazer a não ser ver séries e jogar jogos. A maior perda com isto é a facilidade à fonte de informação que antes havia com a internet. Os livros serão mais importantes que nunca. Haveria uma perda da comunicação a longa distância, prejudicando os avanços tecnológicos e o transporte aéreo em específico, devido à falta de transmissões com o aeroporto. Enquanto as pessoas de baixo ou médio poder económico estariam a passar por uma detox de redes sociais, os mais ricos poderiam fazer um backup dos servidores mais importantes que houvessem e transportá-los para a sua casa, devido ao facto de, além de não existir uma forma de enviar informação, essa ainda existia e essa estava guardada num sítio físico. Desta forma, os mais ricos poderiam continuar a aceder a essa informação e apenas não poderiam comunicar com ninguém sem a existência de cabos LAN. O valor do vidro material utilizado na fibra óptica iria subir exponencialmente, enquanto o valor de qualquer dispositivo wireless iria reduzir.